para mim, o Flamengo ter ido para os pênaltis já foi lucro. E aí nos pênaltis tudo pode acontecer, tá? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque o time simplesmente ontem resolveu não render. O time ontem resolveu não jogar. O time simplesmente parou, sabe? O time não desenvolvia. Todo mundo, com exceção do Saul, muito abaixo do que pode render. E por que assusta? Assusta porque você não está acostumado a ver um time como o Flamengo jogar de forma tão discrepante de uma partida para outra, tá? E principalmente se você for considerar uma decisão de quartas de finais de Libertadores. Então parecia que eu tinha um resultado a meu favor, no caso, logicamente, o Flamengo, muito além de 2 gols. Tipo assim, se o Estudiantes marcar mais um, tá de boa, porque eu ainda tenho aqui uma vantagem muito substancial. E não é isso. Não era isso, não é? Que dizia. O Flamengo tinha apenas um gol e estava no limite do seu limite. Então estava mais fácil o, o Estudiantes marcar o segundo gol do que o Flamengo fazer o gol de empate. Não é? Só para vocês terem uma ideia, eu não sei se vocês estavam tendo o mesmo sentimento, mas ontem, fazendo aqui, assistindo o jogo e tendo uma troca de mensagens com o brother, eu passei a seguinte mensagem para ele, né, porque era o meu sentimento de momento, o que eu estava vendo e aí falando com ele. Eu disse assim: brother, na real, o Flamengo pode até empatar e virar o jogo, mas não sei se tu está com o mesmo sentimento. Estou sentindo falta de um time ligado, com garra, com vontade, com determinação, com sangue no olho. Parece que falta confiança para os caras. Essa foi a mensagem que eu passei para esse amigo quando eu assisti ali o jogo. Foi exatamente depois do gol do Benedetti, o segundo gol impedido e muito bem impedido do Benedetti, né? Porque era justamente isso que eu não conseguia ver no time, né? Todas essas citações que eu fiz aqui. E parece que tu vê assim um negócio sendo diluído, né? Tu tava vendo o negócio assim se dissolvendo. Negócio impressionante. Até o Rossi, por isso que eu trouxe ele como personagem principal desse vídeo, até o Rossi, que a gente sabe que é um goleiro de bom para excelente, né? Falhou ontem, cara. Né? Porque aquela bola do Benedetti, e aí a gente fala esses dois personagens, eles são engraçados, né? Porque enquanto o Benedetti, ele foi, durante todo o jogo, o grande herói até então do Estudiantes, por ter marcado o gol e ter ficado muito perto de ter também executado o segundo, o Rossi foi o vilão durante o jogo, porque aquela bola, ela, por mais forte que tenha sido por parte do Benedetti, que é aquela bola que a gente fala que o cara pegou na veia, mas era uma bola defensável. Era uma bola defensável porque a bola foi em cima dele, né? Por mais rápido que ela tenha sido, né? Então faltou reflexo ali pro Rossi.
Então quando ele esticou os braços, a bola já estava balançando a rede, pô. Entendeu? Então ele falhou nessa bola. Mas aí, como se fala, né? Eu vou seguir aqui esse mesmo ditado, né? Como se diz aí, os deuses do futebol gostam de aprontar. Então, o mesmo cara que foi vilão pro Flamengo, né? Foi o herói nos pênaltis. Foi vilão durante a partida e herói nos pênaltis. E o cara que tinha marcado o gol, rapaz, foi o cara que perdeu o gol nos pênaltis para o Rossi, né? Cara, então assim, o que eu vejo concluindo aqui a minha análise, concluindo aqui o meu comentário? Que isso sirva de alerta, tá? Para um time que tem um elenco recheado de jogadores técnicos altíssimos, mas que para jogar uma competição igual à competição da Libertadores, precisa acima de tudo brigar, precisa acima de tudo competir, tá? Precisa entender que apenas a questão técnica não é suficiente muitas das vezes para ganhar um jogo e consequentemente se classificar. No vídeo que eu fiz comentando o jogo do Palmeiras contra o River, eu coloquei essa questão, que o Palmeiras entendeu que o jogo dele em algum momento tinha que ser muito mais brigado, jogado de forma muito mais brigada do que técnica. Por quê? Porque a gente sabe que o Palmeiras, tecnicamente, só fazendo aqui um parêntese, um adendo aqui no jogo do Palmeiras, para fazer essa comparação, a gente sabe que o Palmeiras, assim como o Flamengo, são muito mais técnicos do que os times argentinos. No atual momento, logicamente. E aí, só que para mim os times argentinos têm algo que às vezes falta aí muito pro futebol brasileiro, pros times brasileiros, que é os caras compensarem essa ausência técnica com vontade, com garra, com entrega. Então eu entendo que faltou foi justamente isso para o Flamengo, ele entender, tá, que esse jogo tinha que ter muito mais do que técnica, até porque a técnica do Flamengo não apareceu praticamente ontem, né? Você, de novo, aquela mesma história que eu sempre falo, você ter mais posse de bola, você ter mais volume de jogo, não significa necessariamente na prática que você vai ganhar o jogo ou que você vai estar melhor no jogo. Então eu disse e repito, estava mais fácil o Estudiantes fazer o segundo gol do que o Flamengo fazer o seu primeiro para empatar o jogo. Entendeu? Por isso que eu também termino o vídeo dizendo que para o Flamengo ter ido para os pênaltis foi lucro. Foi lucro, tá? Porque nos pênaltis pode acontecer o que aconteceu. O herói se tornar, o vilão se tornar herói, né? Ou mesmo que ele não fosse vilão, né? Por conta de ter ali falhado no gol do Estudiantes, ele ainda assim poderia dar a vitória como deu, sem ser, a gente tá usando aqui esse termo, essa expressão vilão, herói, vilão, entendeu? O certo é que esse momento de quartas de finais sirva de exemplo para que o Flamengo não repita com outro time cascudo, Racing, na semifinal, a mesma coisa, o mesmo cenário, o mesmo futebol. Certinho? É isso. Abraço.